Menino é vítima de novo caso de abuso infantil na igreja Alcance em Orlando, denuncia a advogada. Segundo Ana, os pais da criança inicialmente procuraram a liderança da igreja, Paulo e Juliana Subirá, em busca de apoio e justiça. No entanto, a igreja teria dado pouca atenção ao caso. Um novo caso de abuso infantil na igreja Alcance, em Orlando, veio à tona, causando indignação e levantando questionamentos sobre a postura da liderança da instituição. O caso foi revelado durante uma entrevista ao Fuxico Gospel, onde a advogada e fundadora da Hope Justice Foundation, Ana Alves Lázaro, compartilhou detalhes chocantes sobre o ocorrido. Uma criança de 6 anos foi vítima de abuso durante um evento organizado pela igreja, e a denúncia foi formalizada pela família. Segundo Ana, os pais da criança inicialmente procuraram a liderança da igreja, Paulo e Juliana Subirá, em busca de apoio e justiça. No entanto, a igreja teria dado pouca atenção ao caso, repetindo o padrão de omissão observado em outras situações envolvendo membros da instituição. A comunidade local está revoltada com a falta de ação da liderança, especialmente com a postura de Paulo e Juliana, que, segundo Ana, protelaram a colaboração com as investigações e se recusaram a prestar depoimentos que pudessem esclarecer o caso. Eles protelaram o máximo que puderam e, quando foram, simplesmente não falaram o que deveriam falar. É uma vergonha para a igreja, disse a advogada. Assista a entrevista completa. Então tá lá, a gente vai conversar com ela para entender o que está acontecendo nessa situação. Primeiro, antes de entrar nesse assunto, Ana, já desse caso novo, que vocês também vão cuidar, eu queria que você nos trouxesse uma informação a respeito desse caso envolvendo ainda a questão da Aline e do Marcos Gruber, que houve uma audiência envolvendo inclusive o próprio Marcos. Traz para a gente aí por cima o que está acontecendo, como é que está essa situação. Boa noite. Boa noite, Israel. Boa noite a todos os que estão acompanhando aqui o canal. Eu quero até pedir desculpa pela situação do vídeo aqui. Eu estou indo em uma missão da Fundação para Miami. Estou na estrada com a equipe aqui toda. E como sempre, você tem sido um grande parceiro nesse trabalho, nessa luta de combate ao abuso sexual infantil, a tráfico humano, a violência doméstica, e eu agradeço demais esse espaço, essa oportunidade. Bem, com relação ao caso do Marcos Gruber, tivemos ontem uma audiência sobre a medida protetiva, e foi muito positiva a audiência, o resultado foi muito positivo, a medida protetiva será mantida até dezembro, uma vez que o nosso advogado, o advogado da vítima, tem encontrado dificuldades para que o Paulo Subirá e a Juliana Subirá cooperem falando o que eles sabem, falando a verdade. Tem encontrado algumas dificuldades também com relação à produção das provas que foram entregues para o State Attorney. Ele enviou a documentação, você até fez uma matéria sobre isso, mas faltando muita coisa. Então, mas a gente vai conseguir sim, se Deus quiser, reabrir esse caso e dar o justo julgamento a esse caso e dar resposta a essa criança que foi cruelmente abusada e está sendo pela igreja que ela fazia parte, está sendo desprezada, está sendo abandonada, desde o início. Então, mas a gente continua essa luta, eu tenho fé e esperança de que a gente vai conseguir levar esse caso a julgamento. Mas, Ana, o pastor Paulo e a pastora Juliana haviam se comprometido a cooperar, inclusive a prestar depoimento. Eles compareceram, eles prestaram depoimento, eles estão colaborando de alguma forma nesse sentido? Contando o que sabem? Bom, a Juliana Subirá, ela teve na fundação, na época, vocês conhecem já essa história, ela trouxe as informações que tinham acontecido recentemente, no outro dia foi levada essas informações para a fundação, confirmando que toda a situação que a gente já sabe, e inclusive ela fez um depoimento por escrito também, narrando algumas coisas, onde temos documentado. E para nossa decepção, com relação a Juliana e ao Paulo, eles protelaram a ida à polícia o máximo que puderam para não prestar esse depoimento. Somente depois de um ano foram à polícia, foram chamados, foram acompanhados de um advogado e simplesmente não falaram o que deveriam falar, a verdade.
Hoje eu tive o desprazer de ouvir o depoimento do Paulo Subirá, uma vergonha, certo? Uma vergonha isso. Um pastor que dirige uma igreja, que deve cuidar das suas ovelhas, deve cuidar das crianças da sua igreja, se negar a falar a verdade, que inclusive a própria esposa dele, a Juliana Subirá, falou no áudio, que todo mundo já conhece esse áudio. Estamos indignados, enojados com essa postura, com o que está acontecendo na nossa comunidade aqui em Orlando. E, para piorar, temos agora essa outra triste novidade de mais uma criança dentro da Igreja Alcance de Orlando, que foi abusada, onde os pais nos procuraram, fizeram a denúncia, já está sendo investigado, o DCF já tomou conhecimento, já está tomando as providências, a criança já está em tratamento, já está em acompanhamento com a psicóloga do DCF, a polícia já tomou conhecimento, está investigando, e infelizmente a gente tem a sensação de que esse não será o único, né? Além do que já houve, mais esse, porque infelizmente as coisas chegam a gente e a gente espera uma notícia boa e não vem realmente uma situação dessa. E certamente essas duas criaturas devem ser responsabilizadas porque não estão cumprindo o papel deles de sacerdotes de Cristo, envergonhando a igreja de Cristo, envergonhando os verdadeiros crentes. E eu aproveito o espaço, a oportunidade, para fazer um apelo, pela última vez, a Juliana Subirá e ao Paulo Subirá, que sejam honestos e vai à polícia e falem a verdade, o que eles sabem, porque eu sei que eles sabem. Eu sei que eles não protegeram essa criança como deveriam ter protegido. Deram as costas para a família, deram as costas para a criança, e eu sei exatamente o que é que está por trás disso. E nós não vamos admitir isso mais aqui na comunidade de Orlando. Estamos revoltados, indignados, enojados com a postura desse casal, que deveria proteger e proclamar o nome de Cristo verdadeiramente e exercer a função deles de sacerdote, e mentiram na justiça. Mentiram e omitiram. Mentiram e omitiram. E nós temos provas, e muito mais provas vão sair ainda a público, de acordo com o que a gente já tem aqui, e a gente vai liberar. Ana, eles podem responder por omissão ou algo nesse sentido? Por não ter eles vão responder. Vamos tomar providências, eles vão responder. A nossa instituição, a nossa fundação, a Hope and Justice Foundation, tem o dever de cobrar isso deles. E não é favor, não é obrigação, não é que a gente está fazendo, não. É o nosso dever, é o nosso papel. Eles vão responder. Não podem responder, não. Eles vão responder. Todos dois. Fala um pouquinho pra gente desse novo caso. Esse episódio aconteceu aonde, Ana? Claro, você não vai trazer detalhes da vítima, né, da família e tal. Não posso. Infelizmente, ainda está fazendo investigação. Gente, onde foi que isso aconteceu? Foi na casa da criança? Foi na casa do abusador? Foi na igreja? Explica pra gente, por favor. Foi no evento da igreja. Na própria igreja? Eu não posso mais dar detalhes, Israel. Eu peço perdão, eu não posso mais dar muitos detalhes, mas foi um evento com as pessoas da igreja, a liderança da igreja, e foi um evento da igreja. Você pode falar pelo menos quem foi o abusador? Dar algum sinal de quem teria sido? Neste momento, não. Neste momento eu não posso. Assim que fomos autorizados a revelar, a gente vai fazer isso. Mas para não prejudicar a investigação, a gente precisa manter esse sigilo e preservar também essa vítima e essa família que está chocada, indignada, revoltada com o abandono que sofreram também pela própria igreja na hora que levaram conhecimento. Já levaram para a igreja? Já Paulo levaram conhecimento. E aí? As lideranças da igreja. Inclusive, nenhuma providência foi tomada. A família está arrasada. Uma criança de 6 anos também que sofreu esse abuso. Dessa vez foi um menino, né, Ana? Dessa vez foi um menino. Quer dizer, então, o Paulo soube, a Juliana... É muito triste. Souberam disso, não fizeram nada, rapaz? Não deram. Não tomaram as providências que deveriam ter tomado. A família, sim, que buscou ajuda na fundação. E o que vai acontecer daqui adiante desse caso, ainda nesse caso, desse novo caso? Quais são os próximos passos a partir de agora? Sim.
a polícia vai concluir, assim que a polícia concluir a investigação, as provas também são bem fortes, a criança está em tratamento, os pais também, a Fundação já disponibilizou atendimento psicológico para os pais, e estamos cuidando, dando esse suporte, cumprindo o nosso papel, ajudando também a polícia, o DCF. A denúncia foi feita pela Fundação, junto com a família, com o DCF, para o DCF e para a polícia também, assim como procedemos no caso também da filha da Aline. Mas, Ana, um comentário do rapaz aqui colocou o seguinte, olha, deixar você responder, perseguição à igreja alcance. Você acha que é algum tipo de perseguição, Ana, que está acontecendo na igreja? Você que está aí perto. A troco de quê? Perseguição de quê? Perseguição para quê? Conversa, rapaz. Isso é conversa piada para desviar a atenção, para vitimizar quem devia ser responsável e cumprir com os deveres que teriam que cumprir. Para quê? Para quem vai perseguir? Por que não persegue as outras igrejas? Para quem alcance? Ela é melhor do que as outras aonde? Aonde é que ela é melhor? Conversa fiada isso. A gente recebeu a denúncia, é verdadeira, está sendo tudo apurado, as provas levantadas, estamos cumprindo o nosso papel. Ana, aqui, foi a pessoa que mais pediu a Juliana Subirá que fosse a polícia dizer exatamente o que ela tinha que dizer, a verdade. E não chegar lá omitindo e mentindo com o Paulo Subirá. Entendeu? Então não tem perseguição. Por quê? Porque eles têm os olhos azuis, verdes. Que conversa de perseguição? Palhaçada isso, que não tem o que fazer. É de indignar. Agora, o impressionante é que eles se comprometeram a fazer isso, né? Se comprometeram a prestar depoimentos, fizeram até um acordo lá com a Aline, se comprometeram a fazer isso e na hora H deram para trás e não cumpriram até com o seu papel como cidadão. Não é nem como líder religioso, como sacerdote, mas como cidadão. Eles foram, mas só foram um ano depois, porque não tinha mais como correr. Protelaram, poderiam ter ido no início, ter contado toda a verdade, que o próprio Marcos Gruber confessou, falou que tinha cometido abuso. Está aí a gravação com a Juliana Subirá, entendeu? Então, assim, a Aliança dos Pastores, eu quero chamar aqui o feito à ordem com a Aliança dos Pastores, o pastor André Loyola. Por favor, tomem providência com condutas de pastores como essa. Não é mais possível dentro das igrejas acontecendo todos esses abusos, essas violências, e tem mais. A gente vai trazer toda essa sujeira que está debaixo do tapete, a gente vai trazer à tona. Então, não pode mais continuar, gente, as crianças sendo abusadas dentro das igrejas e os pastores abafando. Não são todos. Eu quero ressaltar aqui que não são todas as igrejas e não são todos os pastores que agem assim. Inclusive, através da Aliança dos Pastores, vamos dar um treinamento para os pastores entender e saber como devem proceder em casos como esse. A Aliança dos Pastores a Aliança dos Pastores de Orlando já disponibilizou um espaço para que eu vá lá dar esse treinamento. Pastor André Loyola, com a pastora Renata Loyola, se prontificaram, não vamos cuidar disso, vamos cuidar dos pastores no sentido de orientá-los, dizer quais são as leis, os deveres, para que, caso ocorra uma situação dessa, eles saibam como proceder. Agora, não é mais possível esse casal continuar na nossa comunidade com esse comportamento. Eles precisam ser responsabilizados. Deixa eu te perguntar, já que foi citado aqui, inclusive, a Igreja Alcance, o apóstolo Luciano Subirá conversou com você, ele conversou com a família, o que você pode dizer a respeito do presidente, o líder máximo dessa denominação, sobre esses casos, Ana? Mudo, acovardado, diante de tudo isso que está acontecendo. Como é que pode um líder de uma igreja como ele, né, tá com essa postura? O que ele foi fazer foi tirar foto com um ex-satanista e aplaudir ali aquela palhaçada toda. Agora, uma criança que foi cruelmente abusada, a família destroçada da igreja dele, nunca nenhuma palavra de apoio, é um farsante também. A gente vai voltar a falar sobre esse caso desse novo, né, infelizmente, esse novo abuso que aconteceu, desse caso. Ela trouxe aqui
bem por cima, mas aconteceu dentro da própria igreja, dentro de um evento da igreja. Depois, em outro vídeo, a gente vai, com mais tempo, trazer a Ana para conversar sobre isso. Mas, Ana, vamos voltar um pouquinho para o caso da Aline, já porque você está no carro aí viajando, está indo para Miami, né? Claro. Me fala um pouco mais. A gente estava pensando, inclusive, que o Marcos estava no Brasil, mas eu soube que ele não veio para o Brasil, ele estava escondido em algum lugar nos Estados Unidos. Fala um pouquinho mais, como é que está essa vida de livre, de liberto do Marcos? Ficou preso, agora está solto. Como é que está essa vida dele aí? Está trabalhando, está em casa? Um tapa na cara da sociedade, né? Um tapa na cara das pessoas de bem, dos verdadeiros cristãos. Um abusador como ele, quanto mais alguém que já tem antecedentes, atrás de antecedentes, né, que já cometeu aquele crime horrendo com aquela jovem no Brasil, tantos outros que se sabem, famílias que foram afastadas da igreja porque foram vítimas dele e a igreja abafou. Isso é uma vergonha, Israel. Isso é de dar náusea. Entendeu? Então ele está aí, tapa na cara da sociedade. Ontem foi solicitado uma escolta policial para o bonitinho não sofrer nenhuma agressão da Aline. Não é que a Aline precisa agredir. Ele já se agrediu. Ele é um cara sem escrúpulos, sem vergonha. A esposa dele, do mesmo, se não for pior, uma vergonha essa Heloísa Rosa. Uma vergonha para o evangelho, uma vergonha para as igrejas, uma vergonha. Uma mulher não se pronuncia, não toma uma atitude, uma vergonha. Vai ser responsabilizada também, está sendo investigada. Ela não pense que ela vai escapar dessa responsabilidade de ter atraído uma criança, sabendo o marido predador sexual, pedófilo que ela tem. Ela não vai sair lesa disso, não. Ela vai responder na justiça o que ela fez. Ela eu não tinha olhado para esse ângulo ainda, né? Nesse caso, você acredita que ela atraiu a criança para... Ela traiu a criança para casa dela. Ela traiu, ela insistiu, sabendo que o marido dela oferecia risco, oferecia perigo. E cadê a responsabilidade dela? Nem para proteger os próprios filhos. Nem os próprios filhos deste pedófilo. Meu Deus. Ela tem acompanhado ele nas audiências, Nana? Não, ela se esconde. Covarde. Se esconde. E ainda querendo dizer que estão perseguindo. Perseguindo o quê? Quem é ela para se estar perseguindo? Essa desculpa esfarrapada de gente covarde, que não tem um mínimo de caráter. A gente acompanhou também com muita expectativa a mudança do promotor do caso. Como é que está essa situação? Você tem expectativa de que esse caso pode ser reaberto? Há chance desse camarada ir para trás das grades? Total. Tem sim, chance sim, desse caso ser reaberto. Tem chance, muita chance. Tem alguma previsão de quando ele pode ser julgado novamente? Bem, a gente está trabalhando forte, levantando o advogado está na fase da oitiva das testemunhas, né, das pessoas que foram indicadas, está colhendo mais provas, porque como se não bastasse o arsenal de provas que já foram apresentadas, ainda tem mais. O Eduardo comentou exatamente isso aqui agora. Então, quando puder falar e trazer as tais provas, faça lá, e assim fica muito subjetivo. Tem se questionado muito sobre possíveis ausências de provas, porque muita gente imagina, Ana, que não há corrupção no judiciário americano, que aí é mil maravilhas, e que se o camarada foi solto é porque não tinha como provar a culpa dele nesse caso. Mas ele foi preso, né? Ele foi preso e teve 2 vezes o pedido de fiança dele negado pelos juízes, né? Mas por alguma mágica, quando chegou na mão do State Attorney, né? Quando chegou lá, aí por uma mágica, foi o Eduardo que fez essa pergunta, foi esse comentário? Eduardo, o nome dele? Isso, Eduardo. Eduardo, deixa eu te falar, Eduardo. Eu sou advogada no Brasil, inclusive criminalista, atuei muitos anos. Hoje eu sou a presidente e CEO da Hope and Justice Foundation. E a nossa fundação aqui, que é bem conhecida e que tem bastante credibilidade, jamais iria trazer a público um caso se ela não tivesse certeza e convicção de que existia esse abuso. Foi assim com o caso da Aline, está sendo assim com esse caso novo. Agora, infelizmente, para proteger, ou felizmente, para proteger a vítima, que é uma criança de 6 anos, e para não estragar a investigação que está em curso,
a gente precisa reter algumas informações nesse momento. Mas não se preocupe, que em breve você vai ver todas essas provas aí através do Israel. Pode ter certeza. Você acredita que além da filha da Aline, a gente pode depois saber de outros casos ainda aí, porque tem aquele caso aqui do Brasil, mas outros casos Sim. envolvendo o Mark Gilbert aí? Existem outros casos? Eu não conheço nenhum predador sexual, nenhum pedófilo que só tenha 1 ou 2 casos durante a vida dele. Eu não conheço. E olha que eu tenho quase 20 anos na área jurídica. Nunca ouvi falar. Eu li um pouco do depoimento dos filhos dele, do casal, né? Porque tá tudo ali muito confuso, não tem nome, a gente não tem como ter clareza em relação a isso. O que você pode falar em relação a isso? Existe a possibilidade dele ter, eventualmente, feito alguma coisa com as crianças? Com seus próprios filhos? Basta uma pessoa que tenha 2 neurônios funcionando para perceber que essa possibilidade é muito grande. Está respondido. Faz sentido. A Adriana, a doutora Adriana Marinheiro, é psicóloga e acompanha nosso canal, ela comentou o seguinte: exatamente, a esposa alimenta o canalha e deve ter prazer com isso. Se for assim, meu Deus do céu, é terrível pensar triste. isso, né? É triste. Terrível. E uma rede de acobertamento fortíssima, injetando dinheiro, injetando conversa fiada, que muitos comem, né? Muitos acreditam. Você não acha que caiu, não? O único que eu vi, basicamente, ali passar uma banhazinha foi o Luiz Hermínio, mas depois parou, pediu até perdão. A gente não tem visto, né? Eu tenho visto muito silêncio. É bem verdade que temos visto muito silêncio por parte de famosos que poderiam entrar nessa situação também para pressionar, pelo menos publicamente, alguma coisa. Você acha que ainda há um acobertamento nesse sentido de defender? Um aqui, outro acolá ainda há, mas esse silêncio ele também é estratégico porque acreditam que isso vai cair no esquecimento. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Eu garanto que não vai mesmo. Não pode, né? De jeito nenhum. Você falou que vai dar um treinamento para um grupo de pastores. Como é que funciona isso, Ana? Só para as pessoas que estão nos acompanhando, tem muito pastor que assiste aqui. O que é ensinado para esses pastores? Bom, a gente vai trazer informações de questões legais, né? A gente vai trazer um advogado também americano para apresentar a legislação, como deve ser feito em casos como esse. A gente vai simular, vai trazer casos concretos para ser debatido, para ser conversado. A gente vai também trazer estratégias de identificação, né, dos sinais da possibilidade de abusos dentro da igreja, treinar as lideranças, fazer uma seleção para quem vai tomar conta especialmente de ministério infantil, passar por uma análise com psicólogo, com RH, tem que ter uma peneira, entendeu? Porque geralmente acontece muito esses abusos dentro do Ministério Infantil. Então, assim, são várias etapas esse treinamento que a gente vai trabalhar, vários módulos, onde a gente vai trazer esse esclarecimento, ensinar os pastores como eles devem conduzir a situação no aspecto jurídico, no aspecto legal, quem eles devem procurar, as instituições, enfim, todas essas dicas para que, se eles errarem, eles não errem por desconhecimento, né? Errem porque resolveram errar mesmo. Né? Você acha que se a igreja Alcance tivesse tomado as medidas corretas lá atrás, teria evitado esses abusos, de alguma forma? Certamente, não tenho dúvida. Mas aí envolve uma questão de caráter, né? Porque a igreja, os pastores foram advertidos, eles foram orientados, e ainda assim optaram pela mentira, pela omissão, optaram por dar as costas às vítimas. Entendeu? Entendo. O Edson colocou aqui, ó. Parabéns, doutora. Parabéns, doutora, pela força e empenho nos casos. Ana, você às vezes se sente, sei lá, frustrada porque não conseguiu ainda resolver esse caso do Grubert tanto tempo e ele solto por aí? Bate um sentimento de desânimo alguma vez? Não, nenhum momento, porque eu entendo que
eu entendo o que pode acontecer durante um processo desse. Não é a primeira vez que eu trabalho com isso na vida, né? Então eu entendo que existem essas... É uma batalha, Sim. Mas a gente vai lutar com as armas dentro da legalidade, óbvio, né? E eu tenho fé, acredito, como cristã e como profissional, que a gente vai conseguir um resultado bom nisso aí, né? Que é justamente trazer esse processo, esse caso para o julgamento e que seja julgado e que, se dentro do julgamento for provado que ele é inocente, o que eu não acredito, né? Mas aí como advogado eu não acredito e como pessoa também eu não acredito. Mas é necessário que haja um julgamento. É isso que a gente quer, um julgamento do caso. Você já chegou a falar com ele? Ele já te cumprimentou? Como é que é estar perto desse camarada? Dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar, porque ele é cínico, ele é debochado, ele é gelado, ele é frio. Bandido. Sim. Não tem o menor, não demonstra o menor, o mínimo de humanidade ele não demonstra. O mínimo de humanidade, de sensibilidade, ele não demonstra. Interessante que alguém que não tem culpa... Mas pode ter certeza que ele vai responder. Alguém que não tem culpa... Ele não se mostra assim, né? Alguém que não tem culpa. Não, alguém culpa festa e fala, eu sou inocente, se defende, né? Eu sou inocente. Alguém que não tem culpa, você vê que a pessoa não tem culpa. Agora, uma pessoa que cinicamente transita, solta risinhos e anda da forma que ele anda e aí faz a advogada dele faz um teatro ridículo, ela é circense. Ela é circense. Mente também, é uma mentirosa. Mente também, como eu já falei em outra entrevista. Uhum. A Fátima escreveu aqui, eu acredito que a justiça virá, e a Zélia disse o seguinte, sigo a página dela, no caso a sua, e da Aline, ansiosa por justiça. As pessoas têm cobrado muito esse tipo de informação, como é que tá, como é que tá o caso? Eu entendo, às vezes as pessoas ficam frustradas, porque não conhecem o ritmo realmente da justiça. A justiça aqui não é diferente da do Brasil, minha gente. É pura ilusão que aqui que a justiça dos Estados Unidos é a melhor. Quem nunca precisou da justiça aqui, não pode nem dizer. Eu já precisei e a Aline está precisando agora, eu já vi tantos outros precisarem. O sistema é falho, como no Brasil. Tem pessoas, óbvio, autoridades corretas que procuram dar celeridade, procuram atender. A polícia de Kissimmee fez um trabalho fantástico. Eu me surpreendi com o zelo da polícia com toda a prova, com todos os procedimentos durante o inquérito. Mas faz parte, é o sistema que é assim. É falho aqui nos Estados Unidos, no Brasil. E se você for para a Europa, também tem falha, todo canto tem falha. A Zélia colocou o seguinte, o antigo advogado da Aline foi comprado, e por uma questão de ética não vou te perguntar isso, mas há esse sentimento? As pessoas comentam isso na rua? Eu já ouvi alguns comentários sobre isso, né? Mas, enfim, a gente só ouve, mas não posso provar. A gente não entrou nessa seara, não, porque... não diz respeito a gente, da fundação, e, enfim, é um assunto, se houve isso, é um assunto entre eles. Né? Sim. Ana, estamos conversando com Ana Alves Lázaro, já vou inclusive já encaminhar para o fim. Eu quero só finalizar com duas perguntas. Primeiro, 5 anos da fundação, né? Hope Justice Foundation. Fala um pouquinho para a gente... Anos. 5 anos de muita luta, graças a Deus, muito sucesso. A gente vem fazendo um trabalho heróico, sinceramente, com a minha equipe, com todos. Tem, inclusive, aumentado o número de pessoas procurando situações de abuso infantil, violência doméstica, de tráfico. Com a notoriedade, né? Cada vez mais as pessoas conhecendo o nosso trabalho, vêm buscando.
A gente vive do apoio da comunidade, de doações, a gente precisa muito de suporte financeiro da comunidade para que a gente possa manter, desenvolver esse trabalho cada vez mais buscando a justiça e trazendo esperança para essas vítimas. Eu louvo a Deus pelas vidas todas que nos ajudam, que sacrificam seu tempo. Ninguém recebe salário na fundação, todo mundo é voluntário, e não é fácil, mas estamos conquistando, conseguindo resgatar vidas, restaurar vidas, levar, através do nosso trabalho, justiça, né, e esperança para todas essas vítimas desses crimes hediondos. E a nossa caminhada só está começando. Em novembro teremos aí o primeiro Congresso Internacional de Prevenção e Combate ao Tráfico Humano, Violência Doméstica. Está sendo divulgado em nossas redes, né, também contra o abuso sexual infantil. Grandes autoridades no assunto do mundo inteiro, elas estão vindo para participar desse congresso. E também em parceria incrível com uma universidade, a Veni Creator Christian University, que está oferecendo cursos gratuitos, bolsas para as vítimas desses crimes hediondos, também cursos com descontos para a comunidade em Orlando, nos Estados Unidos. A gente tem buscado parcerias importantes, parcerias solidárias, para trazer cada vez mais benefícios, né, para essas vítimas e para a comunidade também. Então, temos muitas parcerias boas acontecendo. Muita gente pensa que a Fundação só atende vítima. Não, a gente atende a comunidade também, oferece benefícios para a comunidade. E a gente precisa do retorno dessa comunidade na divulgação, nas doações, na participação dos eventos. Então, assim, são 5 anos de muita luta, muitas lágrimas e muitas alegrias, mas também muita vitória, em nome de Jesus, né? Eu costumo dizer que eu sou apenas um instrumento aí na mão do Senhor, mas é Ele que é o grande CEO dessa instituição. Vocês atendem somente a comunidade de brasileiros aí ou todo mundo? Qualquer caso? Não, atendemos qualquer caso, qualquer vítima desses crimes a gente atende, tanto faz homens, mulheres, LGBT, não sei o quê, tudo. Acho que foi o ser humano que precisou, a gente chega junto. Entendeu? Agora, a gente analisa, como eu falei, a gente tem muitos critérios, somos muito criteriosos com relação à análise dos casos, temos excelentes profissionais, advogados brasileiros, advogados americanos, advogados portugueses, a gente tem uma rede, uma conexão. Agora temos um instituto, que é o Instituto Ibero-Americano de Advogados Internacionalistas, que está com a gente também, disponibilizando uma banca enorme de advogados no Brasil inteiro, aqui nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, a gente consegue, através dessas conexões com pessoas de bem, com instituições do bem, a gente ampliar e dar suporte ao maior número possível de pessoas. Poxa, parabéns mesmo. Só uma pergunta do pessoal aqui, eu vou finalizar com a última pergunta também. A Marcela diz o seguinte, aí, voltando só um pouquinho a pauta. Tá. Explica um pouco o porquê que os pastores estão acobertando. Qual a opinião de Ana a respeito disso? Você pode pincelar alguma coisa aí, Ana? Qual é o número daquele vídeo que você fez, aquela matéria que você fez sobre a documentação do alcance, que era de Irineu Group? Qual é? Só pedir para assistir esse vídeo, esse vídeo que você fez, que ela vai entender melhor. É Marcela, né? Isso, Marcela. Marcela, você lembra qual é o número? Não lembro o número, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link para essa live que a gente fez, onde mostra uma ligação bem próxima do Paulo Subirá e do Irineu, do Episcopal de Marcos. Aquilo você acha que explica? Explica. Beleza. E a minha última pergunta é a seguinte. Me diz uma coisa, você que tá sempre com a Aline, como é que tá o coração da Aline? Você tem conversado muito com ela? Como é que tá ela e a família dela nesse momento? Olha, a Aline é uma guerreira, uma mulher que está passando o que ela está passando, as humilhações, o que a filhinha dela passou, e
Olha, Israel, só quem passa por isso é que realmente pode entender a dimensão de quanto isso destrói, quanto isso machuca, quanto isso faz uma mãe ou um pai, né, sofrer seu filho, seu bem mais precioso, sua criança sendo violada, sendo submetida a um monstro desse, né? Então, mas ela é uma guerreira, junto com o Júnior, o marido dela, que também tá, sabe, segurando a barra. Ele é mais caladão, ele é mais fechado, mas ele está sendo também um herói, junto à Aline. A família toda tem dado muito apoio, a fundação, todos os voluntários da fundação têm abraçado a família, têm cuidado, mas ela tem assim, momentos de muita força, de muita disposição, aí mas chora muitas vezes, né? Quando lembra da cena, da situação, a filhinha dela passando pelo que passou. Não é fácil, meu irmão, não é fácil. Mas ela segue firme e a gente é uma guerreira, né? Uma guerreira e vai conseguir a vitória que ela precisa, fazer justiça para a filha dela. Em nome de Jesus. Clívia comentou assim: thank you, Ana, sou muito grata por você, pelo seu trabalho em prol das vítimas. Você trabalha incansavelmente, admiro muito. Israel, sou grata pelo seu canal, sempre honesto, ajudando com fato e sinceridade. As pessoas têm de fato, né, visto valor no trabalho que você tem desempenhado. Parabéns, viu, Ana? Parabéns pelos 5 anos da fundação e pelo seu empenho, tá? Muito obrigada, Israel. Estamos aqui à disposição, Open Justice. Lembrando que temos também uma sede em Recife e outra em João Pessoa, que funciona lá junto, em parceria com o Instituto Vene, em João Pessoa. Tem todas as orientações do local, o que for preciso, está lá no nosso Instagram, no nosso site, e estamos aí à disposição de todos vocês. Muito obrigado e volte sempre. Vamos continuar batendo esse papo aqui, vamos continuar acompanhando, né? Vamos sim acompanhando esse caso. Tá bom, Israel, muito obrigada. Boa noite. Obrigado você. Tchau, tchau. Gente, não sabe, a gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu aqui. A Ana, né? A Ana Alves Lázaro, ela é CEO e fundadora da Hope e Justice Foundation, uma fundação que tem literalmente salvado vídeos lá nos Estados Unidos. Ela disse também que funciona no Brasil, no Recife e João Pessoa. Deixa eu também agradecer aqui rapidinho a Clívia, ela acabou de se tornar membro, né? Eu nem avisei a vocês ainda, mas quem quiser colaborar pode se tornar membro do nosso canal e colaborar de alguma forma. A gente tem, inclusive, tá pensando em estender um pouco. Você viu aquele vídeo que a gente fez? A gente foi lá em Pernambuco, na igreja de Moreno, para mostrar a destruição que foi causada, né, pelo pastor, segundo a família, pelo pastor. A gente foi lá em loco mostrar para vocês o que está acontecendo, e isso precisa de recursos, né? Então, se você quer nos ajudar para que novas reportagens, novos vídeos como aqueles possam ser produzidos, você pode se tornar membro do nosso canal, como acabou de fazer aqui a Clívia, e você vai estar nos ajudando demais para a gente continuar fazendo vídeos naquele formato, tá? Eu sei que o like é importante, às vezes alguém manda um superchat, uma coisa ou outra, mas se quiser nos abençoar, se tornando membro do canal, você vai se tornar um patrocinador e vai fazer esse negócio crescer ainda mais, se Deus quiser. Mas, gente, muita gente chegou no meio da live, já no final, e não entendeu por que tem a foto do Luciano Subirá. Se você não sabe, as pessoas que estão do meu lado, o lado contrário do Luciano, é o Paulo e a Juliana Subirá. Eles comandam a igreja Alcance lá em Orlando. E a informação que a gente trouxe através da Ana, uma informação, inclusive, bem por cima ainda, porque ela não tem autorização para trazer mais detalhes, para evitar, inclusive, prejudicar as investigações, é que na igreja Orlando surgiu um novo caso de abuso. Uma criança também de 6 anos, dessa vez um menino, foi abusado. Isso teria acontecido durante um evento da própria igreja, não ficou claro se foi dentro do prédio da igreja, ou se foi em algum lugar, mas a Ana deixou claro que foi em um evento organizado pela igreja. Eu creio que possa ter sido dentro das instalações, e aí o menino acabou sendo abusado. A informação também trazida por ela é que a família, ao descobrir o que tinha acontecido, fez a mesma coisa que a Aline também fez, procurou os pastores. E é natural, né? Eu sei que muita gente critica quando... procurar os pastores por quê? Eu sou a favor que você procure também, obviamente, os pastores. Primeiro, você vai para a justiça. Obviamente, para a delegacia mais próxima que você achar, você entra dentro e conta o que aconteceu. Depois, você procura
conversar com seus pastores para contar, pastor, o filho do fulano de tal, o fulano de tal, aconteceu assim, assim, assado com meu filho e etc e tal. E aí você vai buscar, obviamente, um apoio emocional. Eu não vou nem usar o termo espiritual, né? Mas um apoio emocional, porque, poxa, você colabora com a igreja, você paga dízimo, você leva oferta, você dá primícia, você abençoa os pastores, você dá tudo que a igreja precisa, sobretudo o seu tempo, você doa para a igreja. Num momento como esse, é natural que você queira receber pelo menos atenção. Né? Pelo menos atenção. Não é mimimi, é pelo menos atenção. E a informação trazida por ela é que os pastores deram de ombros, não deram a devida atenção. Os pastores Paulo e Juliana. Mas Israel, por que colocar a imagem do Luciano se ele não está lá? Cara, ele é o líder máximo da igreja. Se a gente está falando sobre a Advec, é natural que se use a imagem do Silas Malafaia. Se a gente fala da Igreja Universal, é natural que se use a imagem do Edir Macedo. Ou só funciona se for para falar da Mundial. Ou só funciona se for falar da Universal. Ou só funciona se for falar do Agenu. Não, cara, se é da Igreja X, nós vamos usar uma figura que seja, né, a figura máxima que representa aquela igreja. Se eu usar o Edir Macedo e citar igreja fez isso, aquilo, outro, e colocar a foto do Edir Macedo, você rapidamente vai entender que se trata da Igreja Universal. A mesma coisa a gente está usando para mostrar para vocês o que aconteceu, nesse caso, de novo, né, em uma igreja ligada ao Luciano Subirá. E a informação é triste, de que a igreja não deu a devida atenção. Infelizmente, é mais um caso, e a gente vem falando que é importante que se tenha o cuidado de sempre lembrar para você o seguinte: a igreja não tem culpa. Nós não estamos culpando o Luciano, o Paulo, a Juliana, o Zé, o Miguel. Não. Estamos culpando ninguém aqui. Agora, a igreja precisa tomar uma atitude quando acontece um caso como esse. E qual a atitude que a igreja tem que tomar? A primeira de todas, obviamente, é de dar qualquer tipo de suporte às famílias das vítimas. Porque se a igreja não faz nada, se a igreja simplesmente cruza os braços, esses casos vão continuar acontecendo. Porque o abusador pensa, poxa, eu posso fazer onde eu quiser. Olha que loucura. A gente está há quase 2 anos falando de um ano e tanto, né, de um caso que aconteceu na casa de uma artista que até então era secretária da igreja, tesoureira da igreja, né? Ela e o marido, ela tesoureira, se não me engano, e ele secretário. Naquele momento, obviamente, depois deixou de ser. Naquele momento foi na casa. A gente trouxe um caso de abuso relacionado à tesoureira e ao secretário da igreja, que teria abusado a filha de uma assessora que também é de uma família da igreja. São 2 famílias da igreja. Esse novo caso, ele aconteceu na igreja. Já veio para mais perto da liderança. Foi dentro das instalações da igreja. A gente não sabe quando que isso aconteceu. A doutora não pôde deixar claro ainda, mas ela trouxe a informação que aconteceu na igreja. Então, imagina se isso aconteceu depois daquele caso envolvendo o marido da Heloísa. Se aconteceu depois, se a igreja tivesse tomado uma atitude lá atrás, de alguma forma, poderia, talvez não tivesse, mas poderia ter inibido e evitado esse abuso. A igreja precisa ser combativa em relação a isso. A gente estava fazendo uma live ontem, participando na live no canal do Eric Ribeiro, e o que eu vi lá foi as pessoas criticando, não expõe isso, como é que vocês vão bater na igreja? Não pode. Aquela historinha de sempre, não julgueis, e não procura a justiça da terra, coloca na justiça divina. Esse tipo de cultura é o que acaba exatamente defendendo, né, esse tipo de abusador. De tabela defende isso. E isso acaba se perpetuando. Porque se a gente para de procurar justiça para denunciar crimes, ou se a igreja simplesmente cruza os braços e diz, vamos orar, vamos colocar nas mãos de Deus. Quando há crimes acontecendo, eles não vão parar de acontecer. O abusador vai continuar abusando, até que seja o abusador, a vítima abusada é um filho seu, um filho meu. E aí? Não podemos cruzar os braços. É triste, mas aparentemente é o que aconteceu com a igreja de Orlando, a igreja Alcance. E até agora não se há qualquer posicionamento do Luciano Subirá, que esteve lá recentemente, até onde a gente sabe, não procurou a Aline, possivelmente se repetirá com esse caso agora, de novo, né? Possivelmente se voltar a Orlando, para preferir ir para Disney do que ir na casa da vítima, conversar com os irmãos e saber o que está acontecendo, em que a igreja, de alguma forma, pode devolver aquilo
que sempre receberam, que é o tempo, que é a energia. Eu não vou nem falar de dinheiro, porque não se trata de dinheiro aqui. Você vê no caso da Aline, em momento nenhum ela fala que foi pedir dinheiro à igreja. Não tem razão para pedir dinheiro à igreja. Não tem nada a ver, eu preciso de tratamento. Não, não faz isso. Mas você quer atenção. E a gente, não sei se vocês viram aqui, tem muita gente acompanhando, é importante isso, né? Já deixem um like, né? Nos ajude deixando pelo menos o like. Quando a gente trouxe o áudio, né? Você lembra daquele áudio que a gente... eu fiquei muito triste com aquele áudio, porque você vê a pastora Juliana apressada. Ela está conversando com a mãe de uma criança que foi vítima de um abuso grave. Os detalhes ela sabia, não sei se sabia com a riqueza de detalhes que a gente viu no depoimento, mas sabia de muita coisa que já tinha acontecido. A própria Heloísa já tinha contado para ela. Ela já tinha ouvido do próprio Marcos confessar o que tinha feito. Ela mesmo diz aqui no áudio. E ela fica, sim, Aline, eu tô apressada, vai falar logo aí, porque eu tenho um negócio para fazer aqui, eu só tenho 10 minutos, não sei o quê. Cara, como é que você tá no telefone com a mãe de uma vítima e você tem esse desrespeito? Fiquei muito chateado com aquilo, não só pelo desdém, né, e a falta de atenção que deram ao caso, mas naquele momento, que ainda estava no calor de tudo, ela, eu tô apressada, eu não tenho muito tempo para conversar, mas vai, adianta aí. É uma vergonha. Nem para devolver àquela família aquilo que sempre receberam, que é o tempo. E eu tô falando de anos, né? Estou falando de uma semana de membro da igreja, não. Falando de tempo, de estar cansado e ainda assim ir para a igreja, ficar 2, 3 horas lá, ouvindo às vezes bobagem, né? Termina o curso, fica começando besteira, mas fica lá honrando, vamos usar o termo honrando, os seus líderes. E na hora que mais precisa, eles dão de ombros. Então vamos aguardar esse caso para a gente ver, entender um pouco mais. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque a própria advogada do caso, a Ana, né, que é CEO da fundação, a mesma fundação que ajudou a Aline, e alguém pode até dizer, mas ajudou, mas o cara tá solto. Cara, eu tenho a mais absoluta certeza de que não foi por falta de empenho, porque o que a gente viu de material, de depoimento, cara, a gente trouxe aqui, procurem no canal, o depoimento da própria vítima, contando detalhadamente como foi, o psicólogo, o terapeuta da própria justiça que entrevistou a menina durante várias sessões. Depois ele traz o relatório dele, e no relatório dele ele determina que a menina foi abusada e conta inclusive os detalhes. Eu vou nem repetir aqui, porque certamente a Aline está nos acompanhando, não merece ouvir o que a gente leu e o que a gente trouxe aqui para vocês. Então, esse é mais um caso que a gente traz. Espero de verdade que a gente não tenha que trazer outros casos da igreja alcance lá de Orlando. O do Brasil já houve também audiência essa semana, vamos continuar acompanhando também. Agora, no próximo vídeo sobre esse caso, o que eu queria trazer para vocês era um posicionamento do Luciano, né? Um posicionamento do Luciano. Seria interessante, né? Ele gravar um vídeo, ele se posicionar, ele dar uma entrevista, ele mandar um WhatsApp, uma carta na garrafa, um pombo correio, um sinal de fumaça, qualquer coisa que ele possa fazer para sinalizar, olha, eu estou vendo, eu estou acompanhando esse caso, eu estou pelo menos vendo aqui. Rapaz, eu quero acreditar, viu, Marcos, que é só frio. Eu não quero acreditar que seja mau caráter, não. Eu quero acreditar que é só frieza dele. Porque às vezes não é só frieza, né? Às vezes vai para além disso, né? Não é isso aqui, ó. Tá dando o de João sem braço. Talvez ele esteja esperando a condenação. Talvez esteja esperando a justiça. Não está de todo errado. Entenda, o cara não foi condenado, então não vamos condenar o cara, é assim que funciona, né? A presunção da inocência. Não vamos condenar o cara antes da justiça. Agora, eu não estou falando disso aqui. Eu não quero jamais que o Luciano Subirá e qualquer outro artista do meio gospel, qualquer outro pastor, qualquer outra entidade venha na internet, venha aqui no nosso canal, ou onde quer que seja, e detone o cara e condene ele. Porque eu acho que não seria justo, né? Não seria justo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de dar apoio à família da vítima. Olha, irmão, vamos. O que a gente precisa, o que a gente pode fazer por vocês? O que vocês estão precisando? Agora nós temos um novo caso. Talvez pudessem fazer com essa nova família aquilo que não fizeram com a família da Aline, com seu esposo e com a sua filha. Talvez não precisam errar 2 vezes, ou 3, ou 4, ou 5, ou quem sabe quantas vezes fizeram isso. Quem sabe quantas vezes esses casos foram abafados, seguindo a máxima do Feliciano, que é melhor abafar o caso e evitar. Vamos seguir os nossos irmãos católicos. Olha o exemplo que o Feliciano deu. Vamos seguir os nossos irmãos católicos. Abafa o caso. Então, quantas vezes será que já abafaram o caso?
para evitar exatamente o que está acontecendo aqui agora. Para evitar exatamente que o YouTube, que os canais repercutam esse caso e que você, que nos acompanha, fique sabendo. Então, como eu disse, o que eu mais queria ver era um posicionamento dele, do Luciano, do líder máximo, do cara que recebe da igreja. Certamente ele não tem um trabalho secular, então ele vive daquilo ali. Ele deveria se posicionar em favor da... Veja, olha o vídeo do Luiz Hermínio. Disseram, mas o Hermínio, aquilo ali foi teatro. Não me interessa se foi teatro. Não importa, cara. Ele reconheceu o erro dele ao defender, ao se apressar em defender. O camarada. Não defendeu. Não importa. Mas ele não foi veemente como deveria ter sido. Talvez, eu até disse isso, né? Talvez fosse melhor ter ficado calado. Teria evitado muito problema para a cabeça dele. Mas depois ele foi lá, reconheceu, pediu perdão umas 15 vezes no vídeo que ele fez lá, e acabou que morreu o assunto, não fala mais. Nem isso a gente ouviu do Luciano Subirá. Então, não adianta fazer como... Vamos voltar a falar da Igreja Católica, né? 500 anos depois, a Igreja Católica vinha, cara, pedir perdão pelo que a Igreja fez com os índios quando invadiram o Brasil. 500 anos depois. Não, eu quero que o próprio Luciano, que é o líder agora, dessa geração, neste momento, eu acho que é justo ele se posicionar. Olha, nós erramos no trato nesse caso. Não precisa esperar a condenação do Marcos Grubert. Não precisa condenar o Marcos Grubert. Não, nada. Não precisa nem falar dele. Mas só admitir. Nós erramos em não dar a devida atenção à família da vítima. Mas deram a devida atenção a Heloísa Rosa. Parabéns. E agora tem toda a oportunidade de corrigir o erro e parece que estão para repetir, né? Estão para repetir com mais um caso que aconteceu. Então fique atento, se você puder, se inscreve neste canal, compartilha essa live, ativa o sininho e quando a gente tiver uma nova informação a respeito desse caso, a gente volta. Deixa eu ler alguns comentários para a gente finalizar. O Carlos disse: Luciano Subirá jamais vai se pronunciar, seu silêncio visa apenas continuar faturando alto nas igrejas do Brasil. Eu sei lá, às vezes eu busco ser bem cauteloso, às vezes, nas minhas críticas, né, para não ser muito... Não errar. Eu tenho medo de errar. E eu erro muito, né? Falar que nem Paulo. O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero eu faço o tempo todo. Mas eu procuro ser bem cauteloso. Eu não quero acreditar que seja por dinheiro. Talvez seja um excesso de zelo, né? Um excesso de cuidado. Já pensou se ele detona o Grubert aqui agora e daqui a pouco se descobre que ele realmente era inocente? Quem sabe? Então talvez ele esteja agindo com cautela, mas a Bíblia até diz, né? Não sejais demasiadamente justos. Então não precisa ser justo demais. Nem cauteloso demais. Pensa, cara. Não precisa falar dele. Fala da vítima. Não é sobre ele. Não é sobre o criminoso que abusou de uma criança. Não é sobre ele. É sobre a família. É sobre isso que eu estou falando aqui. Não custa absolutamente nada ele defender a vítima. Não custa nada. O Marcos disse: foi tesoureiro, sei do que estou falando. Acho que ele falou alguma coisa sobre o salário aqui atrás, né? Alto salário. Orei pelas vítimas, orei em lágrimas. Cara, não tem o que fazer, né? Temos que orar, é só o que nos resta, né? E saber que ele esteve lá em Orlando esses dias, em uma turnê, e simplesmente não procurou a família da vítima, é muito triste. O Regis, porque eu pedi pra gente cumprir um princípio bíblico, eu tô me incomodando com isso, tá precisando interpretar melhor, não entendi isso aqui não. Tem um martelo de juízo final e por aí vai. São tantos comentários, né? Pois é. Bom, é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito a vocês que nos acompanharam até aqui, você que está nos acompanhando ao vivo e você que está nos acompanhando no gravado. Vamos continuar acompanhando os casos, vamos orar, né? Orar pelas famílias, orar pelas famílias das vítimas, pedir que Deus traga a justiça, traga o juízo dele sobre esse caso, porque precisa urgentemente de justiça, que ela seja feita, ter uma família. E o que mais dói, eu acho, nesse momento, na Aline, agora na família, é exatamente a falta de apoio da igreja e a falta de justiça, né? É um senso de justiça que eles não estão tendo, né? Poxa, aconteceu isso, uma coisa tão grave, a própria justiça americana não está dando a devida atenção, a igreja não está dando atenção, os famosos
A Aline, por exemplo, eu recebi uma mensagem, vou até citar o nome aqui, do Lucas Agostinho, me chamou falando muito bem da Aline. Cara, ela é gente boa demais, etc e tal. Ele fez, inclusive, dizer o que você puder, cara, para fazer, para ajudar, ajuda, compartilha, joga isso e tal. Então, imagina a Aline, que foi assessora da Heloísa, lidou com um monte de artistas, não só da Aline, da Heloísa Rosa, mas muitos artistas do worship, do gospel brasileiro, quando vão para os Estados Unidos, não sei agora, né, mas sempre procuravam a Aline para fechar a agenda. Ela tem um excelente relacionamento com as igrejas de lá, então abria portas para as pessoas ganharem um cachezinho, né, lá. Vou para Disney, vai nada, vai ganhar um dinheirinho lá fora, que aqui no Brasil o mercado tá frio, então vamos faturar lá fora. E a Aline ajudava muito essas pessoas, e aí se tem todo mundo calado. Então imagina, ela não tem, a justiça não está fazendo seu papel, os pastores e que ela considerava como amigos, né, e artistas que ela ajudou muito, também não estão nem aí, talvez em silêncio, talvez no WhatsApp mandam uma mensagem, mas não se posicionam, não gravam um vídeo, não metem a cara, não defendem a vítima, não se posicionam em absolutamente nada. Então, é o que diz o Anderson Silva, né? É uma sociedade, né, que nem é tão secreta assim, ele chama. Bom, pessoal, obrigado pelos comentários aqui. Como eu disse, só reforçar, se você quiser, duas coisas para finalizar o vídeo. Se você puder, se inscreve no canal, ativa a notificação. E se você quiser e puder, se torna membro do canal. Tem um botãozinho em algum lugar aí, virar membro, você vai se tornar membro e nos ajudar, tá bom? Um grande abraço a todos. A gente se encontra em breve. Vamos continuar acompanhando esse caso para trazer mais informações para você. Um abraço à Aline, que com certeza está nos acompanhando, a sua família, e a Ana também, que separou um pouquinho do seu tempo aí na estrada para conversar com a gente. Tchau, pessoal.